Irmãos, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vamos à palavra de Deus. Deus é bom. Vamos colocar de pé, irmãos, como nós fazemos sempre. Nós vamos ler a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. De novo. 12, versículo 7. Vamos terminar hoje. 12. Ok. Capítulo 12. Nós vamos terminar hoje essa sequência de palavras. Amém? A palavra diz assim, meus irmãos: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui com o desejo de ouvir a Tua palavra, porque sabe da necessidade que essa palavra pode suprir em seus corações, em nossos corações. Que essa palavra alcance não somente quem está aqui, mas também quem está nas suas casas, nos seus lares. Que o Senhor fale conosco mais uma vez. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, por gentileza. Meus irmãos, antes de pregar, deixa eu pensar uma coisa com você aqui. Você já reparou que você pode ouvir várias mensagens, várias pregações, e é muito possível e é muito comum que depois de uma pregação, né, depois de uma mensagem, até mesmo no final da pregação, você lembre algumas coisas que foi dita. Durante a semana, você vai lembrar também algumas coisas, né? Algumas palavras, aquilo que Deus mais ministrou ao seu coração. E aí vão entrando outras pregações, outras palavras, conforme Deus vai nos dando e vamos ministrando, né? Por isso que é muito importante você rever e ouvir as mensagens novamente. Amém, meus irmãos? Nós temos no nosso site uma seção com mais de 200 pregações. Volta e meia eu estou ouvindo mensagens que eu mesmo preguei há muitos anos atrás. Então é muito importante para você fixar e renovar a sua mente uma vez mais. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, quando nós pregamos uma mensagem como essa que eu estou pregando já há 4 semanas, sobre um tema específico, é mais fácil da gente lembrar. Amém? Você está reparando isso? Por quê? Nós lemos, estudamos, depois falamos novamente e falamos de uma outra forma, e o Senhor vai nos dando novas abordagens, novas aplicações, e aquilo vai ficando fixado em nosso coração. E essa é uma daquelas sequências para nos ajudar a lembrar dessa palavra, uma palavra tão importante para todos nós, né? Eu quero falar hoje sobre a revelação do espinho na carne. Amém? Diga: a revelação do espinho na carne. Nós estamos estudando já há 4 semanas. Começamos em Gideão e terminamos no apóstolo Paulo, lembra? E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele vai falar sobre o incômodo que ele tinha. O incômodo que ele tinha, né? O incômodo causado pelo espinho na sua carne. E hoje eu quero terminar essa série de palavras, né, aprendendo aqui com você o que esse espinho revela para nós. Porque todos nós aqui temos essa experiência. E o que o espinho na nossa carne revela para nós? O que esse espinho nos ensina, né? Eu estava pensando esses dias, quem lembra aqui na infância, quando criança, daquela experiência de pegar uma agulha e furar a mão, passando assim, para mostrar para os coleguinhas que você ou é mágico, segurando a agulha assim, lembra disso?
ou é resistente à dor. Quem já teve essa experiência aqui? Quem já fez isso? Mas por que a gente fazia isso, né? E por que não incomodava? Por que não doía? Porque pegava no calo. E o que é o calo? O calo nada mais é do que, né, uma carne morta. Uma carne morta, não é verdade? Agora, é claro que se você pegar o espinho e furar o seu dedo, a sua mão onde a carne está viva, você vai se incomodar e sentir dor, não é? E ninguém fica bem com uma farpa na mão. Enquanto você não consegue tirar aquela farpinha, você nem não sossega, é ou não é? Porque o espinho é algo que incomoda a carne. E você vai aprender hoje comigo aqui que além do espinho, você também tem uma carne. E por que esse espinho te incomoda? Porque a carne está viva. E não é a vontade de Deus que a gente viva com esse espinho nos incomodando. Então nós temos que matar a nossa carne. Quem está entendendo, meus irmãos? Então hoje nós vamos trabalhar isso aqui. Porque o espinho ele tem esse poder de revelar a nossa carne. Porque o verdadeiro cristão ele não anda na carne, ele anda no Espírito. E a vontade de Deus é que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. No momento que a gente reconhece que a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito é forte em Deus. E é nesse momento que nós recebemos graça de Deus. É nesse momento que o Senhor manifesta o seu poder em nós. Para quê? Para moldar o nosso caráter. Falamos sobre isso na semana passada. Amém? Pensamos que somos tão fortes em determinadas áreas e quando na verdade nós não somos. Mas quando nós deparamos com a nossa fraqueza, com esse espinho que ainda nos incomoda nessa determinada área da nossa vida, nós podemos chegar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me transforma. Aí nós aprendemos que somos esse barro nas mãos do oleiro, que ele vai trabalhando no nosso caráter para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Aprendemos também que o Senhor permite esse espinho na nossa carne, que nos incomoda, para manifestar em nós a sua glória. Nós aprendemos na semana passada que uma coisa é Deus manifestar o seu poder, outra coisa é manifestar a sua glória. E quando Ele manifesta a sua glória? Quando Ele usa esses vasos de barro tão frágeis, tão cheios de espinhos, para manifestar a glória dEle. É um Davi derrubando um Golias. Isso é o que? É a glória de Deus. E por que nós também aprendemos na semana passada que precisamos, como que Deus usa as nossas fraquezas, esses espinhos, para em nós extrair o verdadeiro louvor. Lembra disso? No momento que nós passamos pela pressão, é naquele momento que podemos expressar o nosso genuíno louvor. Como já dizia o cantor, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então isso tudo nós já aprendemos. E o apóstolo Paulo aqui agora, ele vai nos ensinar, e nós precisamos aprender como conviver com esse espinho da carne. Qual é a revelação desse espinho? Como podemos tirar proveito de tudo isso para a glória de Deus se manifestar? E aí eu quero terminar essa sequência. Amém, meus irmãos? E a primeira lição que nós aprendemos com o espinho na carne, eu já disse aqui, vou só reforçar, é que o espinho, ele denuncia que a nossa carne está viva ainda. Que a nossa carne ainda está viva. Como eu já disse, se nós colocarmos uma agulha no calo, nós não vamos sentir dor, porque o calo nada mais é do que camadas de pele morta. Mas se a nossa carne está viva, nós vamos sentir, não é? Então por que muitas das vezes nós nos incomodamos com esse espinho? Por que muitas das vezes determinadas coisas nos incomodam? É para sermos tratados naquela área.
Amém, meus irmãos? É para que possamos levar a nossa carne para a cruz de Cristo e sermos tratados pelo Senhor, para que possamos vencer aquele desafio que nos é imposto, aquela limitação que muitas vezes nos encontramos. O apóstolo Paulo, ele falando acerca do seu espinho, ele vai dizer aqui, no versículo que nós lemos, no versículo 7, olha o que diz lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne. Aí ele vai dizer que espinho era esse. Olha lá, meus irmãos, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então o espinho na carne do apóstolo Paulo, que ele está se referindo aqui, ele fala de um mensageiro enviado pelo diabo para esbofetear ele. Algumas pessoas podem interpretar esse texto no sentido figurado. Não, esse espinho representava uma enfermidade que ele tinha, representava a questão do seu estado civil por não ser casado, uma luta que o apóstolo Paulo tinha. Esse espinho era representado por alguma outra, algum temperamento que o apóstolo Paulo tinha. Então, muitas pessoas podem interpretar esse espinho no sentido figurado, comparando com algo. Mas quando a Bíblia fala que esse espinho era um mensageiro de Satanás, a mensagem ela é trazida por uma pessoa. Amém, meus irmãos? E naquela época, o apóstolo Paulo sofria muita oposição. O que era oposição? Afronta de pessoas que duvidavam da palavra que ele pregava, duvidavam do seu caráter, duvidavam do seu testemunho, duvidavam até mesmo do seu apostolado, porque ele era um apóstolo, mas ele não andou com Jesus como os outros apóstolos. Mas ele se intitulava apóstolo. Mas ele fala, eu sou apóstolo não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Então, pessoas se levantavam contra o apóstolo Paulo para diminuir o seu apostolado. Então esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, eram pessoas que o afrontavam. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aí quando nós vamos ler em Juízes, capítulo 2, versículo 3, olha só essa palavra para explicar ainda mais essa tese, essa ideia de que o espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha, eram pessoas que o afrontavam. Olha lá, Juízes capítulo 2, versículo 3, lá do Antigo Testamento. A palavra diz assim, Juízes capítulo 2, versículo 3. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Na minha versão diz, não sei se você consegue a minha versão, diz assim, agora portanto declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra, eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O Senhor estava falando com o povo de Israel, vocês vão entrar em Canaã, expulsem as pessoas dessa terra. Se vocês não expulsarem essas pessoas, eles serão como espinhos nas costas de vocês. Amém, meus irmãos? A minha versão fala sobre isso. Então, espinhos aqui são pessoas, diga pessoas. Amém? E quando ele fala aqui que o espinho na carne era um mensageiro, uma pessoa que o esbofeteava, o que é esbofetear? Esbofetear significa bater com o punho fechado. Ofender. Amém? Ofender. Aí aqui já tem uma palavra-chave para nós entendermos. A palavra-chave aqui é ofensa. Diga, ofensa. Se tem algo que mexe com todos nós, que vai lá na nossa carne e que nos incomoda, é a ofensa dita por alguém. É verdade ou não é, meus irmãos? Ofensa é como se a pessoa esbofeteasse o nosso rosto. É como se aquela oposição que machuca, que dói, ferisse os nosso coração lá no íntimo.
Então muitas vezes, irmãos, a nossa carne, ela vai se manifestar quando um outro carnal nos atingir com palavras. Porque o que manifesta a nossa carne não é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, um crente espiritual, cheio do Espírito Santo, vai extrair de nós o melhor de Deus, sim ou não? Agora, uma pessoa na carne, que te ofende com palavras, que te ofende com atitudes, que te esbofeteia, que te machuca, te fere, vai fazer a sua carne pular. É verdade ou não é, meus irmãos? Isso acontece. Quer ver um exemplo de alguém que venceu isso e nos ensina que podemos vencer também? É o próprio Senhor Jesus. Quantas pessoas falavam mal de Jesus? Falavam que Jesus estava endemoniado. Imagina, você está orando, fazendo bem para as pessoas, alguém falar que você está cheio de demônios. Falavam que Jesus era enganador, charlatão, que ele tinha pacto com demônios. Mas em nenhum momento você vê o Senhor Jesus revidando. Em nenhum momento você vê o Senhor Jesus pagando na mesma moeda. Quem está compreendendo? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Mas nós ainda estamos nesse processo de aprendizado. Tem hora que a minha carne grita. Tem hora que dá vontade de ir para a internet escrever uma opção de coisa. Dá em você também não? Tem hora que dá vontade de... agora eu vou falar tudo que eu estou pensando. A carne pula. Mas aí eu não faço isso. Amém? Já aconteceu de você estar conversando com alguém no WhatsApp e você, agora eu vou falar umas poucas e boas para essa pessoa aqui. Já aconteceu? Aí você escreve um texto. Aí daqui a pouco você fala assim, não, aí você vai e apaga. Já aconteceu? É a carne gritando, você tem que falar. Ou você está conversando com alguém, está escrito lá em cima assim, digitando, e a pessoa está digitando. Mas o que vai vir aí? Lá vem bomba. Aí daqui a pouco não manda mensagem nenhuma. Vai, graças a Deus. Então, um dos maiores testes na nossa vida serão os nossos relacionamentos. Diga, relacionamentos. E quanto mais próximo você tiver de alguém, maior é a probabilidade de atritos. Só não tem atrito com quem não se relaciona com ninguém, com quem se isola. Se você não tem amigos, se você não tem cônjuge, se você não tem filho, se você não trabalha com ninguém, você não vai ter atrito com ninguém. Mas enquanto você estiver relacionando com alguém, vai ter atrito. Não tem casamento sem atrito, não tem discipulado sem atrito, não tem amizade no trabalho sem atrito, faz parte. Mas nós temos o que, meus irmãos? Que aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a lidar com as ofensas, porque se nós não aprendermos a lidar com as ofensas que as pessoas muitas vezes vão infligir em nós, nós vamos viver uma eterna crise. Nossa alma vai estar sempre esperneando. O nosso senso de justiça própria, de indignação, vai estar sempre querendo sair. Aí nós muitas vezes nos sentimos ofendidos, muitas vezes vamos nos sentir vitimizados. Quem está compreendendo, meus irmãos? E sabe o que acontece quando você está diante de uma ofensa, de um mensageiro de Satanás, que se levanta para te ofender, e você responde com a carne também naquela pessoa? Você falha no teste. Você falha no teste. Quando nós reagimos na mesma altura da carne, nós falhamos no teste. E o que acontece quando alguém faz uma prova no final do ano e ela é reprovada? No outro ano ela vai ter que fazer de novo aquela série, vai ter que fazer de novo aquela prova para tentar passar. É por isso que tem muitos crentes e muitas pessoas que não avançam, porque elas estão sempre sendo reprovadas nos mesmos testes. Perdem a razão muito rápido, se descontrolam emocionalmente muito fácil, porque a carne está muito viva, o espinho na carne está ali, e não foi tratado naquela área ainda.
e está tendo que voltar novamente a fazer e passar pelas mesmas experiências. Por isso que você vê as pessoas que muitas vezes, meus irmãos, estão vivendo as mesmas lutas, as mesmas picuinhas, os mesmos mimimis, as mesmas chateações, reclamando das mesmas coisas. Não amadurecem, não crescem. Sabe, a gente tem que entender que a nossa vida é uma vida de crescimento, de maturidade. Quando nós somos meninos e somos pequenos, Paulo fala: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. A gente até se ofendia quando alguém chamava a gente de feio. Seu feio. Aí a gente ia correndo falar com o papai e com a mamãe: me chamou de feio. É sim ou não é? Mas a gente cresce. Você se torna um adulto de 30 anos, de 40 anos, que seja. Você não pode ter a mesma reação se alguém te chamar de feio. Não pode se ofender com isso. Se alguém me chama de feio, ou se alguém chama a gente de feio quando a gente é adulto, a gente até agradece. Então isso é um elogio, porque a pessoa poderia estar me chamando de uma pessoa, sei lá, um ogro, uma pessoa, um adjetivo pior. Então ainda é um elogio. Então a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com as mesmas situações. E a vida é assim, gente. Quando você era menino, veja, esse esbofetear aqui, sabe, já viu falar naquela frase assim, que palavras machucam mais do que um tapa no rosto? Sim ou não? A palavra que a pessoa fala com a outra machuca mais do que um tapa. Então esse esbofetear aqui são palavras que as pessoas usam contra nós. Às vezes no momento de raiva, às vezes no momento de ira. Só que quando nós éramos meninos, a gente lidava com isso, e a gente era aquele lutador. Já viu aquele lutador de MMA que toma soco, que se levanta e toma mais soco e se levanta e continua? Já viu isso? E lá você tem várias categorias. Tem o peso pena, tem o peso mosca, tem o peso intermediário, né? Tem aquele peso mais, peso pesado, né? Eu quero dizer que você está crescendo, você está amadurecendo, e hoje você não é mais um peso pena, você é um peso pesado. Hoje você aguenta pancada, você aguenta ofensa. Pode falar, pode fazer o que for, eu não vou reagir, não vou deixar minha carne pular, porque agora eu aprendi a ter resiliência. Eu não quero ser reprovado nesse teste. Amém? E chega uma hora nessa luta do octógono, quando o lutador, não é, ele apanha mais do que devia, e ele sabe que não dá mais para ele. O que ele faz? Ele levanta a mão e fala: ó, já deu, não dá mais. Alguém joga a toalha por ele e fala: desisto. Olha para cá. Se rende. Não queira enfrentar as lutas com a sua alma, com a sua carne pulando, não. Você vai apanhar muito. Se rende. Você vai se machucar. Você vai se ferir. Nós temos que matar a nossa carne. Diga: eu preciso matar a minha carne, me render ao Senhor, porque a nossa carne, irmãos, ela não é boa. Na nossa carne não habita bem nenhum. Olha o que o apóstolo Paulo disse, Romanos 7,18: porque eu sei que em mim, Romanos 7,18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Olha o que ele está falando. Por causa da carne dele, ele está dizendo: eu quero, mas na hora eu não consigo. A minha carne não tem nada de bom. Por isso nós temos que andar no Espírito. E só tem um jeito de nós andarmos no Espírito: crucificando a nossa carne. Amém? Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu crucifico a minha carne. Eu estou na cruz, renuncio o meu ego, renuncio o meu eu, para fazer a vontade de Deus. Por isso que o espinho da carne é importante,
para nos lembrar que nós temos que ir para a cruz todos os dias. Só um jeito de nós vencermos o espinho na carne: morrendo todos os dias. Fala para o irmão e profetiza na vida dele uma palavra profética. E fala assim: irmão, morra. É verdade, morra. Mata essa carne. Senão, o espinho da carne vai gritar. E o que é matar a nossa carne? É aborrecer a nós mesmos. É considerar o outro superior a nós mesmos. É ser servo de todos. É cantar aquela música, né? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja. Eu quero ser servo de todos os irmãos. Mas tem gente que não consegue servir a todos. Tem gente que não só consegue servir a alguns. E como que nós vamos vencer esse espinho na carne? Morrendo todos os dias. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de um teatro da crucificação de Cristo. E as pessoas ensaiaram muito tempo para fazer aquela encenação. Mas aí o texto diz lá que a pessoa que encenou para fazer a crucificação do próprio Senhor Jesus na cruz, ele não pôde ir no dia. Não sei se você viu esse vídeo. E colocaram uma outra pessoa para fazer o Jesus crucificado lá. Amém? Só que ele era um novo convertido, ele não tinha a mesma experiência de uma pessoa antiga. Aí um soldado encenado por uma pessoa começou a cuspir nele. Ele foi e cuspiu de volta. Quem viu esse vídeo? Ele foi e cuspiu de novo. Mas eu falei, isso aí fala da gente também. Que muitas vezes a gente não está crucificado com Cristo, porque quem está crucificado com Cristo não revida. Não revida. Crucificado com Cristo significa: existe um prego cravado na minha mão, preso à cruz. Eu não vou sair daqui. Mas quem não está crucificado, ele só se amarra, igual aquele estava amarrado com a corda. Deixa eu desamarrar aqui, vou descer, resolvo do meu jeito, depois eu volto. Não é assim que funciona. Então, o espinho da carne, ele vai falar das nossas reações descontroladas. E muitas vezes vai falar que a nossa carne está muito viva ainda. Mas toda vez que a nossa carne estiver viva, você perceber que está entrando nesse caminho de revidar, você vai voltar para a cruz e falar: Senhor, eu estou crucificado contigo. Então o espinho da carne revela isso, que nós temos que matar a nossa carne. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que nós aprendemos é que esse espinho, além de denunciar que a nossa carne está viva, ele também desafia a nossa fé. Amém? Diga, desafia a nossa fé. Porque viver no Espírito, meus irmãos, é andar pela fé. Amém? É andar pela fé. Viver no Espírito não é andar na carne. Nós que estudamos aqui a escola de discípulos e aprendemos que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, nós temos que andar no Espírito. E andar no Espírito é andar numa outra dimensão. Diga, numa outra dimensão. E que dimensão é essa? É a dimensão da fé. É a dimensão onde eu creio que eu estou crucificado com Cristo, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é na dimensão que eu creio que o Espírito Santo habita em mim e Ele me dá domínio próprio, controle, Ele me dá mansidão. Eu sou guiado pelo Espírito, eu sou guiado pela fé e não sou guiado pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Um crente derrotado é um crente que anda pelos seus sentimentos. Tudo que o diabo quer é nos levar para essa dimensão das emoções. Ele quer desestabilizar as nossas emoções, porque ele sabe que se a gente estiver desestabilizado emocionalmente, nós seremos derrotados. Por isso ele quer tirar a gente da dimensão da fé e nos colocar na dimensão dos sentimentos. E ele fica nos atraindo para o campo das emoções, para nos
derrotar. Por isso, quando o espinho da carne nos fere, e a gente sente que naquela hora a nossa carne ainda está viva, o que nós temos que fazer? Eu não vou seguir as minhas emoções, eu vou andar pela fé. E andar pela fé é renunciar à carne, é fazer a vontade do Espírito, é não fazer aquilo que dá vontade, é falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade é de dar um soco na cara, a minha vontade é de dar uma banda, a minha vontade é de ir lá escrever, a minha vontade é de revidar, a minha vontade é de esganar, pegar o pescoço e torcer. Mas isso é minha vontade, essas são as minhas emoções. Eu não vou fazer isso, eu vou andar pela fé, eu vou andar no Espírito. Aleluia. Eu não vou viver descontrolado emocionalmente. Irmão, tem muita gente descontrolada, tem muita gente descontrolado emocionalmente. Você conhece alguém assim? As pessoas estão com as emoções descompensadas. Tem gente que mesmo na igreja, tem hora que elas estão lá em cima, cheio da presença, cheio da unção, cheio da glória, e tem hora que parece que elas vão lá embaixo, uma montanha russa, emocionalmente falando. São pessoas que muitas vezes são imprevisíveis, é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe o que vai sair dali, porque estão andando no campo das emoções. Eu não sei se você já viu uns vídeos dessas pessoas que andam em montanhas russas muito íngremes. Depois que elas passam por uma alta, compensação de altura, quando elas voltam, elas chegam a desmaiar. Já viu isso? Elas chegam a passar mal. É tanta emoção que elas vão lá em cima e voltam, e elas desmaiam. E quando elas acordam passando mal, umas vomitando, outras é onde eu estou. E tem muito crente assim, irmão, passando mal, descompensado emocionalmente. Depois do Covid, então, descompensou a cabeça de muita gente. Então, muitas vezes, nós estamos andando nessa dimensão das emoções. E nós temos que aprender com o apóstolo Paulo que para avançar em Deus, temos que andar na dimensão do Espírito. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Gálatas 2, 19. Gálatas 2, 19. Gálatas 2, 19. A palavra diz assim. Amém? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de o quê, meus irmãos? Viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Olha o versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho eu vivo como? Pela fé, por mim. Então nós temos que viver pela fé. Você crê que o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em você? Você crê que você tem uma vida transformada pelo Espírito de Deus, que você não é mais dono de si, que você não é mais você que se controla, mas tem um Espírito Santo que habita em você, que te controla? Isso é fé. Então na hora que a sua carne gritar, na hora que alguém te esbofetear, na hora que você for levado a querer reagir da mesma forma, você fala: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não vou bater, não vou xingar, não vou espernear, não vou escrever nada. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. É pela fé, é pela fé. Irmão, o Senhor Jesus estava na cruz, crucificado. Já viu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? O tamanho dos cravos, nas mãos, nos pés. Ele estava preso. E quantas pessoas próximos da cruz falavam assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Um outro ladrão da cruz disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus podia descer da cruz, ele podia soltar os cravos, ele podia, como diz a palavra, ele podia orar e o Pai ia mandar uma legião de anjos. Ele poderia descer da cruz, mas ele não fez isso. Amém, meus irmãos? Porque ele estava crucificado. Agora, infelizmente, tem muito crente que não é assim.
Tem crente que fala assim, gente, olha, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Se eu descer daqui, você vai conhecer o meu outro lado, a minha outra versão. Você vai ver como é que se faz. Da onde eu vim, as coisas não eram assim não. Tá pensando o quê? Tu acha que eu vou dar mole? Não, irmão, tem crente assim. Tem crente assim. Você está crucificado com Cristo, você não é mais assim. Você não é mais assim. Oh, não mexe comigo não, que você não me conhece. Que isso, gente? Você está crucificado com Cristo. Você não pode ter mais esse tipo de reação. Quem está entendendo, meus irmãos? Porque nós temos que andar na dimensão da fé. Da fé. E não das emoções. Nós que estudamos a escola de discípulos, nós aprendemos que o quê? Que nós temos o homem exterior e o homem, diga, homem exterior e homem interior. O homem exterior é o quê? É a nossa carne, nossa alma, nossas emoções, nosso intelecto, nossa vontade, nosso corpo. É um homem exterior, é um plano físico. E o homem interior? O homem interior é formado pelo Espírito regenerado, aquele que nasceu de novo, aonde Deus habita. Só que muitas vezes, esse homem exterior, vontade, emoções, sentimentos, pensamentos, o próprio corpo, ele sufoca o homem interior. Esse homem exterior que é alfinetado pelo espinho, ele, por conta da pessoa não estar crucificado com Cristo, não está vivendo uma vida crucificada, esse homem exterior sufoca a expressão do Espírito. A palavra fala, não apagueis o Espírito. Aí você tem um crente que vive na carne, descontrolado, autossuficiente, orgulhoso, egoísta, iracundo, se ira facilmente, incompassivo, não perdoa, tem dificuldade de perdoar, teimoso. Sabe, meus irmãos? Porque o homem exterior está sufocando o homem interior. A pessoa fica tão na carne que ela não ouve ninguém. Ela não vê o buraco que ela está caindo, ela não vê o problema que ela está entrando. A carne está tão viva, a alma está tão ali viva que a pessoa não consegue parar para ouvir nada. E só há um jeito, irmãos, de nós andarmos no Espírito e não fazermos a vontade da carne, é termos uma vida quebrantada. Diga, uma vida quebrantada. Isso fala de quebrantamento. Marcos capítulo 14, versículo 3 diz que o vaso de alabastro ele foi quebrado por aquela mulher, e daquele vaso saiu um perfume precioso. Quando nós quebramos nosso orgulho, quando nós quebramos o nosso eu, quando nós nos rendemos ao Senhor, irmãos, o Espírito flui. Por isso que Gálatas vai dizer que as obras da carne são tantas coisas ruins, mas os frutos do Espírito são paz, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio, alegria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso precisamos andar pela fé. Amém, meus irmãos? E quando nós aprendemos isso, nós vamos vencendo. O propósito de Deus é que você vença. Amém? Mas agora só depende de você, porque Deus já habita dentro de você. Depende de você e eu fazermos o quê? Renunciarmos. Amém, meus irmãos? Mais uma vez eu repito aqui sobre a questão da maturidade. Uma pessoa imatura, na alma, no espírito, ela é uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe qual vai ser a próxima reação dela. Quem está entendendo, meus irmãos? A pessoa está bem, daqui a pouco ela explode. Ela é imprevisível. Agora, uma pessoa madura, ela é previsível. Você já sabe o que você pode esperar de uma pessoa que ela é madura espiritualmente.
O que as pessoas têm esperado da gente? As pessoas têm esperado a gente reagir, a gente explodir, elas têm esperado a gente esbravejar, gritar, ou elas têm esperado a gente agir com sabedoria, com maturidade? As pessoas já sabem o que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente aprova, do que a gente reprova. Quem está entendendo, meus irmãos? Então nós temos que ser previsíveis no sentido da nossa maturidade. Então, lidar com o espinho na nossa carne é um convite. Um convite para quê, pastor? Nos aproximarmos mais de Deus, fortalecermos a nossa fé e dependermos mais do Espírito Santo. É um convite para nós descansarmos na palavra de Deus, descansarmos na justiça de Deus. É um convite para nós vivermos uma vida como Cristo, que reflete o caráter de Cristo. É um convite para nós vivermos, como diz aquela música, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você reflete a imagem do Senhor, amém? Sabe, irmãos, é um convite à maturidade. Como eu repito aqui o que eu disse anteriormente, é muito triste quando você vê pessoas que entram ano, sai ano, estão lidando com os mesmos problemas, as mesmas reações. É igual casos de família. Todo ano a família se encontra e você vê as mesmas pessoas com os mesmos problemas. É verdade ou não é? Mas fala assim, esse não sou eu. Porque eu estou amadurecendo. Eu estou crescendo. Estou avançando. Amém, meus irmãos? Estou indo para um novo nível de fé. Fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E esse espinho não vai te incomodar mais. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso, irmãos? Terceira e última reflexão sobre esse espinho. Paulo diz, olha, esse espinho na minha carne me serviu para depender de Deus. Esse espinho na minha carne, irmãos, o apóstolo Paulo, quando fala do espinho na carne, ele está falando de algo muito particular, que ele poderia ter guardado para ele. Mas a Bíblia permite ele expor, ele revelar, porque isso fala de todos nós. Repare, o apóstolo Paulo está falando de algo particular da vida dele, ele não precisava colocar. Porque as nossas fraquezas a gente não fala para ninguém, amém? Mas o apóstolo Paulo colocou, Deus permitiu ao apóstolo Paulo colocar isso aqui para servir de lição para a gente. Que nós muitas vezes, quando pensamos que somos fracos, é nesse momento que a graça de Deus nos fortalece. É nesse momento que o Senhor nos faz fortes para vencer as fraquezas. O apóstolo Paulo permitiu nós entendermos isso para nós não nos afastarmos de Deus, mas para nós nos aproximarmos de Deus. Lembra, Deus é positivo, nós somos negativo, a fraqueza é negativa e o negativo aproxima com o positivo. Então isso aqui é algo muito, muito grandioso para nós. Nos ensina a viver pela fé, nos ensina a renunciar à nossa carne que está muito viva. Mas esse espinho, para terminar, o apóstolo Paulo nos deixa registrado para nos mostrar que o espinho é um teste. Digo, o espinho é um teste para definir o nosso final. Vou repetir. O espinho na carne, essa fraqueza, essa limitação, essa luta, seja ela com pessoas que nos esbofeteiam, ou seja elas conosco mesmos, não é? Porque muitas vezes o problema somos nós mesmos. Então, esse espinho na carne serve para quê? Presta atenção. Para nos mostrar como nós vamos terminar a nossa jornada. Porque é nesse momento que a gente decide se a gente quer terminar bem ou quer terminar mal. Muita gente começa bem, mas termina mal. Mas muita gente começa mal e termina bem. A questão não é como a gente começa, mas é como a gente termina.
E é no meio do percurso que a gente decide, com espinho, com fraqueza, com limitações, eu quero terminar bem. Eu quero terminar passando por um processo de transformação. Eu quero terminar chegando lá na frente, dizendo: eu cheguei até aqui, foi pela graça de Deus. Se o meu casamento chegou até aqui, foi pela graça de Deus. Se o meu ministério chegou até aqui, foi pela graça de Deus. Se eu cheguei até aqui, foi pela graça de Deus. Porque eu me submeti, crucifiquei a minha carne, levei minha carne para a cruz de Cristo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O que a palavra está dizendo? E no final o apóstolo Paulo vai dizer: eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mesmo com o espinho que eu enfrentei lá atrás, mesmo com o mensageiro de Satanás que se levantava para me esbofetear, mesmo com aquela pessoa que se levantou para me afrontar, mesmo com aquelas situações que eu enfrentei na vida tão difíceis que muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu não desisti. Eu olhei para Deus, olhei para a graça de Deus, disse: Senhor, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, então sou forte, então eu vou continuar, eu vou avançar, porque isso tudo serviu para dizer como eu vou terminar, e eu vou terminar bem. E eu vou terminar bem. Por que o apóstolo Paulo ensina isso para a gente, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo, como eu disse, ele não andou com Jesus como os discípulos andaram. Ele não foi um apóstolo nomeado por Jesus juntamente com os outros. A experiência do apóstolo Paulo foi uma experiência onde ele estava no cavalo, no caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos. Ele encontra com Cristo uma luz muito forte, ele fica cego, ele cai, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Cristo a quem tu persegues. Ali ele se converte, e depois ele vai ser consolidado. Depois ele vai ter uma experiência de arrebatamento, vai lá para o terceiro céu, ele recebe as revelações de Deus. Daqui a pouco ele aparece pregando a palavra, daqui a pouco ele aparece pregando o evangelho, plantando igrejas. E as pessoas que olhavam o apóstolo Paulo duvidavam, achando que ele não era digno de ser um apóstolo, Por isso que os mensageiros de Satanás vinham para esbofetear ele. Quem é você para dizer que é um apóstolo, para dizer que é isso, para dizer que é aquilo? As próprias pessoas que ele consolidou, que ele ganhou para Jesus, que ele discipulou, são as próprias que em algum momento se voltaram contra ele. E se ele não tivesse a sua alma tratada, se ele não tivesse a sua alma ali, né, crucificada com Cristo, ele ia devolver a ingratidão daquelas pessoas na mesma moeda. Ele iria ter chutado tudo para o alto, o balde, ele iria ter acabado com tudo. Mas ele falou: eu não quero terminar assim, eu vou terminar bem. Por isso que Atos capítulo 20, versículo 24, olha o que a palavra de Deus diz. Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa por mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por isso ele fala: em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira. Ou seja, não importa como eu comecei, importa é como eu vou completar essa carreira, como que eu vou terminar. Porque, irmãos, tem muita gente que começa bem, mas termina mal. E esse não foi o caso do apóstolo Paulo. Por exemplo, Salomão. Conhece a história de Salomão, né? Deus aparece para ele: você quer o que, Salomão? Quer dinheiro, quer riqueza, vitória sobre os seus inimigos? O que Salomão pede? Senhor, eu quero sabedoria. Começou bem. Agora,
Aí o Senhor fala, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar vitória sobre os seus inimigos, vou te dar tudo. Como é que Salomão termina a vida dele, irmãos? Termina mal. Ele terminou na idolatria, porque ele se casou com várias rainhas de vários países para fazer alianças econômicas e políticas, e ele abriu mão de conselhos. Chegou um momento na vida de Salomão que ele não queria mais ouvir ninguém. Um homem tão sábio, um homem com tanta sabedoria, começou tão bem, escreveu Eclesiastes, Provérbios, alguns salmos, e no final ele termina mal, porque ele parou de ouvir. Verdade ou não é? Mas tem um outro personagem da Bíblia que é Jacó. Ele começou mal, enganando, mentindo, roubando, mas no meio do caminho ele encontra com Deus em Peniel, se transforma em Israel, e ele termina bem. Quem está compreendendo, meus irmãos? Tem gente que começa mal, com a vida torta, cheia de problemas, cheia de pereba na alma, com as emoções todas descontroladas, mas na medida que o tempo passa, ela vai sendo tratada, o espinho da carne vai mostrando as áreas que ela tem que ser tratado, e ela se transforma numa mulher de Deus, num homem de Deus. Amém? Por isso que ele fala, o apóstolo Paulo fala, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então essa fraqueza e esse espinho é para te aperfeiçoar e não para te derrotar. E no final nós vamos ler 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Olha o que o apóstolo disse lá na frente. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele diz assim: combati o bom, vamos ler juntos, irmãos, os três, e combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo lá na frente ele termina: eu completei a carreira, com toda a fraqueza, com todo o espinho, com toda a afronta, com toda a ameaça, com tudo que eu vivi, com a minha carne pulando dentro de mim, com eu querendo matar todo mundo, com eu querendo dizimar metade da população, mas eu não dei lugar à minha carne. Eu clamei pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e eu vou terminar bem. E é assim que a gente tem que terminar, não é? Você sabe que tem muitas pessoas que terminam mal. Se você conversar com muitos crentes hoje, alguns vão dizer assim: eu já fui de igreja há muito tempo, eu já fiz tanta coisa, já fiz jejum, já fui para o encontro, já liderei célula, já trabalhei, hoje eu não faço mais nada, eu não quero saber de nada, eu não quero me envolver com nada, eu já fiz muito e tá bom. Eu já sofri muita decepção com pastor, muita decepção com gente. Crente é tudo hipócrita, crente é tudo igual. Eu já fui de várias igrejas. Tem gente assim, irmão? Muita gente. Mas, entende? Eu já passei por isso. Eu não quero mais saber de nada. Que essa não seja a sua realidade. Que essa não seja a sua realidade. Que o tempo passe e as pessoas olhem para você e falem assim: como você mudou, como você melhorou. Eu lembro quando você se converteu lá atrás, você era quizumbeira, quizumbeiro, arrumava problema com todo mundo. Agora eu vejo que você é uma pessoa diferente, uma pessoa madura, uma pessoa cheia do Espírito Santo, fala com sabedoria, age com sabedoria. Eu quero que as pessoas falem isso de mim. E você? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quantas vezes, irmãos, casais começam bem, terminam mal. Mas se você começou bem, mas você vai terminar bem. Começou mal, vai terminar bem, porque no meio do caminho
Um aprendeu a lidar com a alma do outro. Um aprendeu a lidar com o espinho do outro. Um aprendeu a lidar com as limitações do outro. E o tempo vai passando e vai tendo o domínio próprio, controle emocional. E nós vamos aprendendo a matar nossa carne todos os dias. E nós vamos aprendendo a viver uma vida plena em Deus. Uma vida feliz. Uma vida que vale a pena. Quem recebe essa palavra hoje? Diga para o irmão que está ao seu lado assim: você vai viver a sua melhor versão. E sabe qual é a sua melhor versão? Cristo. Cristo em mim. Cristo em mim. Fala, eu estou crucificado com Cristo. Fala, eu estou crucificado com Cristo. Aleluia. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Fica de